Olá, hoje mais um episódio, se assim podemos dizer, de conversando sobre. E o nosso tema é um tema bastante interessante, que é conversando sobre a conduta espírita. Todos nós que somos religiosos, que temos alguma religião ou seguimos alguma filosofia, é comum nós querermos saber qual deve ser a nossa conduta, qual deve ser o nosso procedimento. E por que que a gente quer saber isso? Porque nós queremos seguir, seja uma religião, mesmo tendo uma certa religiosidade independente de religião, nós queremos andar corretamente. Aqueles que creem em Deus querem andar de acordo com a lei de Deus. Aqueles que conhecem o pensamento de Jesus, na verdade, que conhecem o que se fala de Jesus, o que se estuda de Jesus, e aqueles que seguem Jesus ou que procuram seguir Jesus, eles também querem ser certos. Por quê? Porque nós buscamos a felicidade, nós buscamos o nosso bem-estar e nós não queremos sofrer, nós não queremos ter decepções, nós não queremos ter tristezas. E por esse motivo, nós sempre estamos procurando a maneira certa de agir, de falar, de pensar e de fazer as coisas. Por quê? Porque queremos, no fundo, ser melhores. Então, para falar propriamente da doutrina espírita, vamos iniciar lembrando algo bem distante na história. No caso, lembrando, por exemplo, de Noé, que acreditava que haveria uma inundação por ter ouvido a voz de Deus que lhe avisava para construir uma barca. Algum tempo depois, nós lembramos, por exemplo, do povo hebreu que cria em um Deus único, um Deus todo poderoso, maior do que todos os deuses. O Deus dos deuses seria esse Deus do povo hebreu e que foi representado, se assim podemos dizer, na história, em matéria de religião e de crença em um Deus único, por Moisés. Moisés, então, inspirado, profeta, e que ensinava para as pessoas como seguir Deus, como conhecer Deus, vendo o povo muito desviado, triste, desiludido, se assim podemos dizer, subiu a montanha, ao Monte Sinai, e orou a Deus. E Deus, ouvindo as suas preces, fez com que fosse escrito nas pedras os 10 mandamentos. Moisés pegou os 10 mandamentos, leu os 10 mandamentos e desceu o Monte Sinai para entregar esses 10 mandamentos ao povo. E o povo, que já estava há muito tempo pelo deserto, quando Moisés retorna depois de algum tempo com os 10 mandamentos, ou melhor, com as tábuas da lei, ele vê que o povo estava cultivando o bezerro de ouro. Claro que a representação desse bezerro de ouro, dependendo do enfoque que se dá, é o povo ainda estava materializado, cultuando os ídolos, as crenças, essas coisas. Moisés, decepcionado, quebrou as tábuas da lei e promoveu a matança de todos aqueles que estavam cultuando o bezerro de ouro. Coisa triste. Nos dias atuais, quando vemos qualquer coisa em sentido muito menor, nós, por causa de uma religião, por causa de uma crença,
nós vemos o quanto atrasados nós ainda estamos pelos preconceitos que temos de etnias, de pessoas diferentes, de países diferentes. O brasileiro nem tanto, mas mesmo assim, nós no Brasil e no mundo ainda temos preconceitos muito pesados, se podemos, muito arraigados em nós e que gera muitas vezes conflitos. Aqueles que têm esses conceitos, seja de religião, seja de etnia, seja de filosofia, seja até de partido político, né? Tem um posicionamento e essas pessoas chegam à beira do absurdo pela crença que defendem. E assim, Moisés, após esse, vamos dizer assim, esse genocídio, ele se arrepende e novamente sobe ao Monte Sinai e pede a Deus perdão e recebe novamente as tábuas da lei contendo 10 mandamentos. Acredito que nós poderíamos consultar os 10 mandamentos. O primeiro deles, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu espírito. Não farás escultura alguma daquilo que está sobre a terra ou sobre o céu, e assim sucessivamente. Que Jesus, algum tempo depois, sintetizou os 10 em 2. Mas vamos continuar com Moisés. Moisés, diante daquela escritura feita por intermédio, ou melhor, por amando de Deus, por ordem de Deus, então ele vê aqueles 10 mandamentos, vamos dizer assim, lembra do povo lá embaixo e percebe que, na visão dele, Moisés, o povo ainda não estava preparado para seguir ou para receber esses 10 mandamentos. Não vamos contar toda a história, mas o que sabemos é que Moisés, desses 10 mandamentos, ele fez em torno de 600 outros mandamentos. Aqui, neste momento, nós poderíamos dizer que está a primeira interpretação, que no caso é de Moisés, sobre os 10 mandamentos. E assim o povo começou a seguir os mandamentos ou a lei de Deus recebida por Moisés, mas desdobrada nesses 600 mandamentos. Aqui vale a pena nós pensarmos e refletirmos sobre a quem nós seguimos e que mandamentos e que ensinamentos, que princípios, que conceitos nós adotamos para direcionar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, ou seja, as nossas atitudes. Então, Moisés, de acordo com a doutrina espírita, ele representa a justiça, porque ele desdobrou esses 10 mandamentos, procurando ser justo e fazer justiça para um povo que naquela época era pior do que nós atualmente. Pior em desenvolvimento moral e também em desenvolvimento intelectual. Nós que progredimos muito intelectualmente, mas moralmente ainda temos muito o que progredir e ainda estamos muito próximo daquele povo da época de Moisés e da época de Jesus. Então, Moisés, recebendo os 10 mandamentos, desdobrou numa lei de justiça. Então, Moisés
para nós espíritas, representa a justiça. Seguido, já que o povo estava desvirtuando essa crença do Deus único, quando os profetas já estavam, vamos dizer assim, não sendo seguidos, sendo esquecidos, e o povo queria algo mais. Claro que quando nós falamos o povo, uma boa parte do povo queria se modificar. E aí Deus envia para nós Jesus, aquele que iria nos consolar, aquele que iria exemplificar por suas palavras e por suas ações a lei de Deus. Quando perguntado a Jesus qual era dos mandamentos, e aí a gente tem que lembrar que não apenas os 10, mas os 600 de Moisés, 600 e poucos mandamentos de Moisés, Jesus resume em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, praticamente diz a mesma coisa. Uma diferença que nós poderemos dizer é o seguinte, que amar a Deus difere um pouco de amar ao próximo, porque Deus é superior a nós e é o nosso Criador, o nosso Pai. Enquanto aquele que nós chamamos de próximo é alguém, outra criatura de Deus, seja ela humana ou não, e a quem nós devemos servir, a quem nós devemos fazer o bem sem esperar nenhuma retribuição. Então, Jesus resume todos os mandamentos, toda a lei, dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo contém toda a lei, é interessante falar isso, toda a lei e todos os ensinos dos profetas. Ele fala todos os profetas. Então, Jesus trouxe para nós um código de vivência, um código de conduta, como agir de acordo com a lei de Deus. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita e refletir sobre essa questão de agir, nós descobrimos, primeiro, que no Evangelho de João 14, Jesus, segundo João, promete o Consolador prometido. E nós, espíritas, acreditamos que este Consolador prometido é o Espiritismo, que foi revelado ao mundo e codificado por um mestre lyonês, ou seja, da França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivel, que estudou o Espiritismo e codificou esse Espiritismo, compilou todos os ensinos dos espíritas, onde surgiu a doutrina espírita. A doutrina espírita, então, é o entendimento e os ensinos dos espíritos compilados, organizados por Allan Kardec. E mais o que nós aprendemos? Que o Espiritismo e a doutrina espírita possuem a mesma moral do Cristo. Então, o que Cristo ensinava na parte moral, também assim ensina o Espiritismo e a doutrina espírita. Quando nós falamos de conduta, muitas vezes nós entendemos como comportamento.
Entretanto, quando nós falamos de moral, nem sempre nós entendemos moral como comportamento, como atitude. E aí nós falamos, nós precisamos seguir a moral do Cristo, ou seja, nós precisamos seguir a conduta do Cristo, a forma de agir do Cristo. E a forma de agir de acordo com Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta foi a conduta do Cristo. E deve ser também a conduta do espírita. Por quê? Porque a moral do espírita, a moral do espiritismo é a mesma moral do Cristo. Mas é interessante quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, mais especificamente na questão 629, Allan Kardec pergunta aos espíritos que definição se pode dar da moral. E a 629, 630, 631 e 632 são questões muito importantes para que nós possamos entender essa questão de moral. Respondem, então, os espíritos que a moral é a regra de bem proceder. Moral é a regra de bem proceder, ou seja, proceder bem. E proceder bem é a nossa atitude. E proceder bem é e deve ser a nossa moral. Por que proceder bem é a nossa moral? Porque está de acordo com a lei de Deus, está de acordo com o ensino de Jesus. Mas os espíritos continuam. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Então, para proceder bem, nós precisamos saber distinguir o bem do mal. Proceder bem é distinguir o bem do mal. E, obviamente, seguir o bem, ficar com a parte boa. E os espíritos continuam. Essa moral funda-se, ou seja, fundamenta-se, se baseia, tem por base a observância da lei de Deus. Vale entender aqui e observar que Allan Kardec, ou o tradutor, fala observância da lei de Deus. E, normalmente, nós falamos também observância e seguir ou contrariar a lei de Deus, colocando no singular. Esse seria um estudo um pouco mais adiantado para a gente descobrir que a lei de Deus é uma só. E com a síntese de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo, então, nós poderíamos dizer que a lei de Deus é amar. A lei de Deus é ação. Muitas vezes nós ouvimos, com certeza, né, que a lei de Deus é a lei do amor. Mas, se nós formos ver, João diz que Deus é amor. Mas Deus não está inativo, Deus está constantemente em ação. Então, podemos dizer que a primeira e única lei de Deus é amar, ou seja, é agir em função do bem. Allan Kardec, na questão 630, ele pergunta, então, como distinguir o mal do bem? A gente tem dificuldade. O que é certo, o que é errado? Bem, aí os espíritos respondem assim, o bem é tudo que está conforme a lei de Deus, ou seja, o bem é tudo que está de acordo com amar. Ou, se quiserem,
O bem é amar. Quando nós não estamos amando, ou quando nós estamos amando de forma exclusiva, nós não estamos fazendo o bem, vamos dizer assim, falar o bem verdadeiro é forte, mas o bem de acordo com a lei de Deus. E é por que eu digo isso? Porque os Espíritos dizem ainda mais. O mal é tudo o que é contrário a essa lei, ou seja, a lei de Deus. Assim, assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. O mal é infringir a lei de Deus. Então, se consideramos que a lei de Deus, a lei, que é uma, a lei de Deus é amar, ou seja, é agir, então, quando nós não estivermos amando, nós estamos infringindo a lei de Deus. Olha que interessante. Você e eu amamos os nossos filhos, os nossos netos. Nós queremos o bem daquele, da nossa esposa, do nosso marido. Queremos bem os nossos amigos. E amamos, vamos colocar assim, entre aspas, a essas pessoas. Os nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos. Mas muitas vezes deixamos de amar ou amamos menos outras pessoas. Muitas vezes temos um amor, ou melhor, muitas vezes amamos egoisticamente. Amamos, por exemplo, apenas a nossa família é tudo, aos outros não tanto. Às vezes amamos também os nossos amigos, amamos os nossos amigos, mas os desconhecidos não tanto. Às vezes temos um amor, entre aspas, à nossa rua, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado, até ao nosso país. Mas ainda desconsideramos aqueles que não pertencem, vamos dizer assim, à mesma tribo, à mesma família, ao mesmo clã, à mesma forma de pensar. Então, nós vemos que nós amamos parcialmente. Claro que entendemos que esse amor é gradativo, devido ao nosso grau evolutivo. Muito bem, então queremos saber a distinção entre o bem e o mal. E aí Allan Kardec, na questão 631, pergunta exatamente isso. Como distinguir o bem e o mal? E os espíritos respondem com a afirmativa de Jesus. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. E isso é bastante interessante, porque quando nós queremos que os outros façam aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos a ele, ou que nós queremos fazer aquilo que o outro nos fizesse, é uma confusão. Ou seja, a verdade é que nós temos dificuldade de agir de acordo com a necessidade do outro. E aí nós podemos dizer, com base nesse pequeno estudo ou nessa pequena reflexão que estamos fazendo, que quando nós temos qualquer dificuldade, o que nós queremos é ajuda. O que nós queremos é resolver a nossa situação. Quando estamos tristes, queremos ser alegres. Quando estamos infelizes, queremos ser felizes. Então, quando nós formos agir para com o outro, qualquer que seja a situação, hoje ainda se fala muito, temos que ter empatia, colocar no outro, colocar no lugar do outro.
E para isso, precisamos lembrar que o que eu quero, ou melhor, o que o outro quer é a solução, é o encaminhamento, é o direcionamento para solucionar as suas dificuldades. O que o outro precisa é que nós o amemos. Amar indistintamente. Amar sem esperar nenhuma retribuição. Então, a conduta do Espírito deve ser amar. Amar 24 horas por dia. Amar a todo momento. Este é o grande exercício que precisamos fazer. E assim, agradeço a você que está me ouvindo, agradeço essa oportunidade de falar com você que está me vendo, que está me ouvindo, falar sobre a conduta espírita. Claro que a conduta espírita, como Moisés, também tem vários itens, várias situações que nós precisamos nos comportar ou agir como espíritas. Mas, em síntese, em última análise, a atitude espírita, a conduta espírita, como a conduta de todo cristão, é amar. Porque foi assim que Jesus nos definiu. Fiquem em paz, fiquem com Deus, hoje e sempre.